Bom, vamos à segunda parte aqui da PEC do orçamento de guerra, o PEC do orçamento paralelo. Uma das medidas que foram colocadas de última hora foi lá, a PEC do orçamento paralelo foi aprovada na Câmara na sexta-feira, na última sexta-feira, e essa medida nova foi colocada ali junto, quarta, quinta-feira, foi ao longo daquela semana que hoje foi colocada, que é a possibilidade do Banco Central comprar, tecnicamente, o que se diz seria títulos de dívida privado, né? Existem títulos de dívida pública e as empresas privadas também lançam títulos de dívida, né? E aí tem o nome lá, o complexo da operação, do que se faz, mas em suma você pode falar grosseiramente, a compra de títulos podres da carteira dos bancos. Essa é uma maneira, por exemplo, que o Eduardo Moreira, que aí diariamente está colocando fazendo live no YouTube, todas as manhãs, 10 da manhã. Quem quiser conferir, dá uma olhada, ele está comentando muito isso. O Eduardo Moreira é um cara do mercado financeiro, é um cara do mercado financeiro, trabalhou no mercado, continua no mercado financeiro, trabalhou em mesa de operação no mercado financeiro há muito tempo, e aí ele trabalhou especificamente com esse tipo de operação, de título, de dívida privada, e aí ele faz alguns comentários nesse sentido. Quem quiser pode dar uma olhada lá, mas eu posso também botar aqui um outro vídeo dele que eu acho que são mais condensados, direcionados para isso. Bom, e aí vocês podem ver ali na fonte. Mas o que eu já posso comentar aqui? Essa medida surgiu, foi colocada ali dentro da PEC para ser aprovada junto, e a ideia é de que o Banco Central pode comprar esses títulos de dívida privado. Bom, por que foi colocado isso? A alegação é de que o sistema financeiro está muito fragilizado pela crise. Esses títulos de dívida privado são direitos sobre empréstimos, são títulos sobre dívidas das empresas. E as empresas, grande parte delas vai fechar, vai reduzir a produção e muitas delas vão ficar inadimplentes. Antes de entrar em falência, antes de entrar em concordata, que é um negócio mais suave, e elas vão ficar inadimplentes, grande parte delas. Então, esses títulos de dívida privada perderam muito valor. Então, aquelas carteiras de investimento que têm uma grande proporção de títulos de dívida privado, elas tiveram uma grande desvalorização. O que essa medida que foi aprovada dentro da PEC do orçamento de guerra, mas ainda não foi aprovada no Senado, então não está valendo, o que ela autoriza? Ela autoriza o Banco Central a comprar esses títulos de dívida, sob a alegação de que essas instituições estão em dificuldade. Então veja, uma instituição financeira vai ficar em dificuldade porque um título de dívida vale pouco, porque a empresa pode ficar inadimplente. O que a gente faz? O Banco Central compra títulos dessas empresas que podem ficar inadimplentes. Ou seja, se a empresa não pagar e tiver prejuízo mesmo, e vai acontecer num percentual desses títulos, isso vai acontecer de fato, a gente só não sabe o quanto, mas uma parte vai acontecer, quem vai assumir esse prejuízo? O Banco Central, porque ele está assumindo esses títulos. Então, esse é um grande problema dessa medida. O Banco Central está assumindo o risco dessas empresas. Bom, esses títulos são títulos de alto risco. Se você vai comprar um título desse, você compra um título de alto risco. Se o risco é maior, significa que também a rentabilidade dele é maior. Você compra um título que tem uma expectativa de dar uma rentabilidade alta, mas com risco baixo. Se a rentabilidade dele fosse baixa, se o risco fosse baixo, a rentabilidade seria baixa também. É assim que funciona no mercado financeiro. As pessoas compram título público porque o risco é zero, praticamente zero, né? Teoricamente existe um risco, mas a rentabilidade também é muito baixa, porque o risco é baixo. Para você ter mais rendimento, você vai pegar um risco mais alto. O que eles fazem? Pegam um risco alto, ganham dinheiro em cima disso nos últimos anos. Nos últimos 3 anos, a Bolsa de Valores estava rendendo acima de coisa de 25%, 30%. O rendimento médio do Bovespa ano passado foi mais de 30%. Enquanto a economia cresceu 1%, eles cresceram 30%. Então você vai ganhando dinheiro nisso ao longo dos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, a menor rentabilidade foi de 25% na Bolsa. Então vai ganhando aí uma rentabilidade acumulada beirando 80% em termos reais. E aí chega no momento que parte desses títulos de risco que você está assumindo para poder ganhar mais dinheiro, eles entram numa situação de que eles têm grande queda do valor, porque o risco aumenta muito, e você quer passar isso para o Banco Central. E aí o Banco Central compra esses títulos.
Esse que é o grande problema. E aí, o problema dessa medida é que também não tem em termos de recurso, não está muito definido quanto que vai ser. Ele vai comprar o necessário para estabilizar o sistema financeiro. E, bom, e vai ser comprado em mercado secundário, que é mercado de balcão, não é uma coisa que é um mercado organizado, porque também o título está variando muito de valor, o Banco Central vai comprar esse título num telefonema, telefona para a instituição telefona o Banco Central dizendo que tem título para vender, eles vão negociar, a gente não sabe os valores disso e não sabe quanto isso vai dar no final. Então, esse dinheiro que podia estar sendo revertido para a produção diretamente, ou para sustentar empregos, e eu já comentei nos vídeos anteriores, os R$600 são insuficientes, as medidas que foram adotadas junto com a flexibilização de jornada de trabalho são insuficientes, você tem toda essa insuficiência e você vai e aprova em emenda constitucional um valor que vai para os bancos, você não sabe quanto que é, um valor que não tem transparência, e que o Banco Central assume o prejuízo de uma operação arriscada dos bancos. Bom, se eu pego ou você, se a gente pega o nosso dinheiro guardado e bota num negócio que no final das contas dá prejuízo, o Banco Central não vai lá resolver o meu problema, o seu problema. Agora ele está resolvendo o problema desses bancos. Ele não está resolvendo o problema nem da empresa que tem a dívida, que emitiu a dívida que pode ficar inadimplente. Ele está resolvendo o problema daqueles que têm aqueles títulos de dívida em carteira. Se ele estivesse fazendo uma política para evitar que a empresa ficasse inadimplente, ainda seria uma medida mais eficiente, que você está garantindo que a empresa continue produzindo, continue empregando, mantenha o nível de produção, sustenta o nível de renda, isso tem efeito sobre o restante da economia. Comentei em outro vídeo aqui, está nessa sequência, isso. Mas não, ele vai garantir que não tenha prejuízo o banco que porta aquele título. Então, não é a medida mais eficaz, é um dinheiro que está faltando em outras áreas que não devia estar sendo feito e está sendo aprovado em status de emenda constitucional. Então, essa é talvez a coisa mais grave que veio junto com o PEC do orçamento de guerra, o PEC do orçamento paralelo. Já não era uma medida necessária, já não precisávamos dela e ainda aproveitar esse momento para enfiar esse tipo de medida ali, certo? Bom, aqui eu encerro então essa sequência de vídeos que eu fiz sobre essa sequência de vídeos que eu fiz, foi 4 episódios. Num primeiro momento foi isso que eu pensei, esse é meio resumo do que eu vim estudando a semana passada inteira, acompanhando notícia, o tempo inteiro saindo coisa nova, mudando, etc. E apresentei aqui para vocês. Então, de novo, refaço comentário. Se você teve alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara, ou se você tem perguntas sobre coisas que não estão abordadas aqui, que você gostaria que abordasse, ou pontos que você se aprofundasse, comenta embaixo aqui, que eu vou ler essas perguntas e isso pode fomentar novos vídeos, né? A ideia agora, e isso tem que ser feito por todo mundo, é a gente tentar manter esse canal aberto, e qualquer canal de comunicação aberto, para a gente poder compartilhar informações. Como eu comentei em outro momento, essa sequência de vídeos para mim foi feita pensando em eu ter um contato com a universidade, com as pessoas com quem eu conversaria, trocaria essas informações, e que muitos são alunos, estão querendo esse tipo de informação, atingir fontes, e não estão tendo esse acesso por causa do fechamento da universidade, né? E aí estou tentando abrir esse canal de comunicação, tenho que fazer vocês a mesma coisa, e me dando esse retorno, a gente pode continuar esse tipo de conversa, e continuar esse tipo de dar continuidade a essas possibilidades de intervenção que está acontecendo no debate atual. A gente já viu pelas medidas recentes que a possibilidade de pressão sobre o governo está dando resultados, as medidas não são as adequadas, as melhores, mas são muito melhores do que se estimava antes, que era fazer nada, que era só ter política para banco. Já melhoramos nesse sentido e, bom, é isso, né? Eu fico por aqui e aguardo o retorno de vocês, tá? Um abraço e até breve.